Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo da série daqueles conceitos de filosofia, sociologia para você utilizar na sua redação, tá bom? Além disso, também, se você estuda aí filosofia e sociologia na escola ou quer aprender um pouco mais sobre esse conceito, todas as videoaulas dessa sequência, dessa playlist, estão nomeadas ou com o seu autor ou então com o nome do seu conceito. Super organizadinho para você achar. Então vai lá na lupa, digita o nome do autor ou o nome do conceito que você acha facilmente, combinado? Bom, sem mais enrolações, hoje a gente vai falar do conceito de objetivismo à luz, a ideia de Ayn Rand, combinado? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a gente vai detonar esse assunto. Bom, pessoal, sempre digo que para que a gente conheça um pouquinho da criatura, a gente precisa entender do criador, tá bom? Então, para que a gente conheça um pouco da obra, do conceito dela, vamos entender sobre Ayn Rand, ok? Bom, ela é russa, tá, pessoal? Nasceu em 1908, faleceu em 1982, e nesse período, na Rússia, estava ali uma disputa de poder entre bolcheviques e mencheviques. Basicamente entre direita e esquerda, entre capitalismo e comunismo, tudo bem? E quem tomou o poder nesse período? Os bolcheviques, os comunistas, ok? Lembre-se que um dos conceitos do comunismo é a ideia de propriedade coletiva, não tem propriedade privada, não tem essa ideia de empresas, né, de que você constrói o seu legado, o seu patrimônio econômico, financeiro, os seus bens e você tem a sua empresa. Não, não, as empresas são estatais. Então o pai da Ayn Rand, ele era um farmacêutico muito bem sucedido ali, a farmácia dele era muito bem consolidada. A família, né, tinha uma estabilidade financeira e com o advento do comunismo, então os comunistas tomaram o poder e acabaram-se as propriedades privadas, ou seja, eles confiscaram todos os bens da família, a farmácia, e aí a família ficou um grande período, digamos, às mazelas ali, né? A Ayn Rand ainda ficou ali com a família, foi estudar história, filosofia. Ela adorava, desde os 7, 8 anos, ela já escrevia peças teatrais. Ela também foi fazer um curso de roteiro de cinema. E então, ali mais ou menos aos 25 anos, ela tinha a ideia de ir para os Estados Unidos. Ela queria trabalhar, né, pessoal? Ela queria produzir seu conteúdo, produzir roteiros de cinema, produzir seus textos. Mas imagine que no comunismo tudo é confiscado ali pelo governo, né? Você não pode elaborar uma ideia contrária àquilo, não pode ter uma crítica àquilo, certo? Então ela precisava trabalhar, construir seu conteúdo, né, elaborar sua arte, seu talento ali fora dali. Qual foi a ideia dela? Bom, eu vou zarpar para os Estados Unidos, vou dizer que eu vou estudar, vou ficar lá um período e volto, mas aí ela foi, obviamente, ela ficou em definitivo nos Estados Unidos. Só para você ter ideia de quem a gente está falando aqui, ela fez roteiros para grandes filmes de cinema, até para alguns teatros que foram expostos na Broadway. Inclusive, se você googar aí roteiros ou filmes ou peças teatrais Ayn Rand, você vai achar vários aí, tá bom? Bom, então lá ela construiu a sua carreira, tá? E aí vem aqui. Então, além de ela construir esses conteúdos, escrever esses roteiros para o cinema, ela foi escrever alguns livros. E um dos livros mais famosos dela, que inclusive tem um resumão aqui no meu canal, é A Revolta de Atlas. Exatamente. O que ela fala na Revolta de Atlas, pessoal? Um pouquinho dos conceitos que eu vou tratar aqui. A aula não é sobre o livro, a aula é sobre o conceito que está no livro, tá? Que é a ideia do objetivismo. Vem cá comigo. Quando ela trata do objetivismo, olha só qual que é a ideia dela. Ela fala o seguinte, que a gente tem que levar a vida, é como se ela criasse ali uma filosofia para a vida, tá? Digamos que aquele sistema do comunismo que ela começou, né? Imagine ali a adolescência, começo da vida adulta, ela começou vivenciando lá na Rússia. Digamos que ela não concordou muito com aquilo, não fez muito sentido para ela. Como assim? O indivíduo produz algo, é produzido porque ele tem um talento, né, inato, ou porque ele desenvolve, e quando ele produz aquilo, ele tem que pedir permissão para vender, ele tem que pedir permissão para ofertar para a sociedade. Uma pergunta, por quê? Porque afinal de contas, todos os nossos produtos, os nossos bens, os nossos serviços, tudo que a gente produz para a sociedade, a gente está ofertando para o outro, né? Então, além de você ter que pedir permissão para o Estado para você ofertar, para você vender, circular esse serviço, tudo que tem de moeda, tudo que tem de retorno financeiro desse serviço, você tem que redirecionar para o governo.
E ainda, toda essa logística, toda essa relação, ela não é baseada na lógica, ela não é baseada na liberdade, ela é baseada na coação, num poder coercitivo. O que é um poder coercitivo, pessoal? É um poder que ele é exercido pela força. Digamos, o mais forte, ele contém o mais fraco. Digamos, o maior, ele contém o menor. Não há uma lógica, não há uma ideia de liberdade ali ou de igualdade. Isso me deixa nervoso. Ela vai criar uma ideia de ser crítica a tudo que é anticapitalista. Esse trecho que eu vou ler agora está no livro dela, A Revolta de Atlas, e vai ajudar a gente a entender essa ideia dela sobre o objetivismo, sobre essa ideia de liberdade, tá bom? Vem aqui comigo, ó. Quando para produzir é necessário pedir permissão a homens que nada produzem, quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência, quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho, e as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas quem rouba de quem produz, quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza de que essa sociedade está condenada. Pessoal, anote umas palavras-chave sobre o conceito dela, tá? Ela fala bastante sobre liberdade, sobre propriedade privada, sobre moralidade, sobre objetivismo, razão e, mais importante de tudo, autointeresse. O que ela está falando aqui? Ela está falando que quando eu, por exemplo, quando eu gravo essa videoaula, quando eu vou ministrar aula para um aluno, quando você que está do outro lado vai fazer um serviço, se você não tem nenhuma... Tá, pô, mas eu não tenho profissão, mas em algum momento da sua vida você fez algo pelo outro, você fez um bolo pelo outro, você fez um gol pelo outro, você foi jogar o seu joguinho aí, passou de fase, mostrou para alguém. Naquele momento você não está fazendo pelo outro, você está fazendo porque você quer produzir algo. Porque você sabe fazer algo e você precisa desempenhar este algo. É um autointeresse, é um interesse em você mesmo. E quando você produz aquilo, você é recompensado de alguma forma. E quando você é recompensado, você não é recompensado pelo que o outro produziu, pelo esforço do outro. Você não é recompensado por uma atitude de benevolência, porque alguém quer ser legalzinho com você. Você é recompensado porque você é bom naquilo. Porque você produziu algo, porque você serviu para a sociedade. Eu não vou trabalhar. E você serviu para a sociedade num ambiente livre. Tanto que ela fala bastante do laissez-faire, que é o deixe passar, deixe estar, né? Laissez-faire, pessoal, é um conceito basicão, é como se fosse a espinha dorsal, é como se fosse o arroz e feijão, sabe? Da ideia da Revolução Francesa, é tipo, deixe livre, deixe a sociedade livre. O Estado aqui nesse momento, ele só serve para, digamos, organizar direitos e deveres, com que essa sociedade ela viva de forma harmoniosa. Estado aqui ele não interfere economicamente, ele não interfere com força, ele deixa essa organização financeira ela se auto-organizar, ok? Então você tomou nota aí dos princípios básicos, tá? Razão, autointeresse, liberdade, economia livre, que é o liberalismo, individualismo, tá? Esses são digamos, amolas propulsoras, as espinhas dorsais, o básico. Se alguém vier te perguntar sobre Ayn Rand, você fala, ó, ela defende isso daqui, tá? É o mínimo aí que a gente tem que entender dela. Voltando ao raciocínio. Então ela fala, olha a ideia aqui agora que a gente vai criar um organograma mental, aqui tá um raciocínio, tá? Ela fala o seguinte, que quando você olha o mundo de forma racional, você entende que você tem que prestar algum serviço nesse mundo. Prestar um serviço, produzir um bem, um produto, ok? Uma ideia, tudo isso já é prestar serviço para essa sociedade. Bom, então quando você presta um serviço, você entendeu de forma racional o que você está prestando. Tudo bem até aqui? Bom, e quando você presta esse serviço, você é recompensado por aquilo. Esse é o tal do mula. E quando você também é recompensado por aquilo, você entende toda a moralidade, toda a ideia de que isso funciona, de que você vai ser recompensado por aquele serviço que você está prestando pelo produto. E aqui uma observação, tá? Inclusive tem várias entrevistas dela no YouTube, principalmente. Tem um momento que ela está sendo entrevistada
E o entrevistador ali até faz uma certa provocação, né? Fala para ela, olha, se você acredita no liberalismo, na livre economia, na ideia de demanda e oferta, de que o Estado não tem que intervir, de que são os indivíduos, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, né? As empresas têm que ir lá ofertar o seu produto, não deve ter uma mão estatal nisso daí, o Estado não deve vir coagindo, colocando leis que facilitem, que fechem mercados ou que abram mercados, deixe o mercado se organizar por si só. Ele fala, então, e o monopólio? Por que o monopólio existe? Você está defendendo o monopólio. Monopólio, pessoal, são empresas que se juntam e daí se torna uma empresa só e ela que fornece esse serviço ou produto, tá? Ou seja, ela toma conta de todo o mercado. Vou dar um exemplo aqui, dá uma pensadinha aí em alguma empresa onde você mora aí de ofertar serviço de telefonia. Ou então ofertar refino de petróleo no Brasil. Inclusive, ele faz esse questionamento sobre as empresas de refino de petróleo nos Estados Unidos, tá? E olha só o que ela fala. Se o Estado não conseguiu ofertar ou produzir esse serviço, então a iniciativa privada é ela mesma que tem que vir. E ela tá ofertando o serviço e tá abarcando todo o mercado porque o produto dela é bom. Porque ela tem qualidade, ela tem distribuição, ela tem serviço, ela tem estrutura, ela tem condição. E quem está financiando esse monopólio é a própria pessoa física, é o próprio cidadão. Ele está comprando porque é o melhor que ele pode ter. Ele está comprando porque não tem nenhuma outra opção de mercado. Mas, segundo ela, olha só o que ela fala, os monopólios, eles não são perpétuos. Eles resistem durante um tempo até que vem uma outra tecnologia, uma outra ideia melhor do que aquilo, ou uma alternativa e oferece para o mercado. E aí, aquele monopólio se desfaz. Ela fala, isso é o eterno equilíbrio. Quando algo está se desequilibrando nesse mercado de laissez-faire, de demanda e oferta, e daí vem de novo uma iniciativa e volta a equilibrar. Você entendeu aqui o raciocínio dela? Certamente que sim. E olha só o que ela fala aqui. Ela fala que lá na Idade Média não tinha Estado e igreja governando esse território junto, administrando isso junto. A gente não juntava política e fé, política e religião. Ela fala que isso não se desmembrou porque veio o iluminismo, pós-medievalismo, né? E desmembrou isso daí, separou. Ela falou, a gente também tem que separar a economia de Estado, cada um no seu cada um. A economia vai cuidar da oferta e demanda, circulação de livre mercadorias, de bens e serviços e moedas, e o Estado ele vai gerir direitos e deveres. Ele não vai agir com força, ele não vai intervir, cada um no seu quadrado. Isolado! Quando ela fala isso, ela está defendendo o capital, e esse capital ele tem que ser numa economia liberal, e essa economia liberal ela tem que ser livre. É esse o raciocínio dela, tá? Aprofundando mais um pouquinho aqui pra gente terminar nossa aula, ela diz que tudo isso daí, pessoal, é baseado, vou de novo, tá? Razão, que você entende como é que funciona, como é que você funciona, como é que a sociedade funciona, então você vai servir essa sociedade para o seu alto interesse. Quando você serve, você então é recompensado por isso e toda essa economia gira e se reequilibra. Ela diz que você não deve controlar, também não deve ser controlado, tanto por um instituto, por uma pessoa, por um governo, por um setor. Ela fala que esse equilíbrio é natural dessa sociedade. Ou seja, a Ayn Rand, ela está dizendo pra gente que toda essa forma de viver, essa ideologia dela é baseada num jeito livre de viver, é você viver de si, que quando você vive daquilo que você produz, ou seja, você se mantém, se sustém financeiramente, você é um ser heróico. Você está se sustendo e além de você se suster, você está servindo para a sociedade. Olha só uma observação aqui da gente se fazer, tá? O que a Ayn Rand está mostrando aqui digamos, é uma filosofia de vida, entende? Aquilo que Platão, a tríade, né, lá do pensamento grego, também tentou fazer, que foi Aristóteles, Platão e Sócrates. Eles também tentaram montar ali, escrever, organizar uma ideia do que era viver bem. E aqui ela também está dizendo, viver bem é quando você vive daquilo que você produz. E você produz aquilo porque é o seu talento, porque você entendeu um talento que você é inato, que você desenvolveu, mas que você entendeu como que aquilo funciona racionalmente para a sociedade. E você produz o melhor seu e as pessoas vão consumir isso e isso faz de você, como eu falei, um ser heróico e equilibra todo esse funcionamento da sociedade. Pessoal, veja se fez sentido para você. Além de você entender o raciocínio dela, mas onde que eu posso utilizar isso em qualquer redação? Pessoal, minoria social, educação e principalmente aquelas redações
que ela trazem bastante temas abstratos, sabe? Filosofia de vida, jeito de viver, jeito de se organizar, ou traz a ideia do que é controle, de como que a sociedade deve viver, de como que o indivíduo deve buscar um equilíbrio social, todas essas ideias que são bastante filosóficas, porque afinal de contas, a base do raciocínio dela é um modo de pensar, é um modo de se organizar em relação a essa sociedade. E lembrando, pessoal, as inscrições para o nosso curso de redação estão abertas, independente da plataforma que você esteja me assistindo aí, ou no link da bio, ou então aqui nos comentários, tem algum link para você entrar em contato com o nosso curso, para você adquirir o nosso curso. Isso que você está vendo aqui é só um pouco, uma fração do que tem lá. Tem conteúdo à beça, redação elaborada, conceito de filosofia e sociologia que você achava que você nunca ia entender. Tá lá muito simples, muito direto, muito claro para você sair da minha aula já produzindo sua redação. Então esse é um convite para você conhecer o nosso curso de redação, tá bom? Comenta aqui o que você acha mais interessante na aula e, claro, compartilha esse vídeo para aquele amigo, aquela amiga que também vai fazer a prova do vestibular, que também você sabe que ele gostaria de entender esse conceito, dá para você discutir o assunto com ele, compartilha lá com ele, tá bom? Bom, mais uma vez, muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.